Todo mundo já está com o livro? Sim, eu estou. Pronto, página 85, tá? Então, bom dia a todos. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um anúncio publicitário e propaganda, tá? Esses dois gêneros, eles são muito próximos, fazem parte aí da esfera comunicativa, com o sentido de atrair a atenção do leitor, que é um consumidor, e, consequentemente, persuadi-lo, ou seja, convencer esse leitor, consumidor, a aderir a algum tipo de serviço que está sendo oferecido nesse anúncio ou nessa propaganda, consumir um determinado produto que está sendo divulgado. Então, são textos cujo intuito é convencer, tá? É chamar a atenção de um leitor, que consequentemente é um consumidor, para ser adepto aí ao que está sendo anunciado, certo? Então, olha só, os anúncios publicitários, eles são constantes em jornais, revistas, outdoors, televisão, cinema, rádio, entre outros suportes, entre outras plataformas. E sempre com a intencionalidade de vender algo, seja um produto, uma ideia, um serviço ou uma causa social, tá? Deixa eu aceitar aqui Ítalo Mateus, que chegou agora. Diante dessa manifestação, dessa massificação, os principais vestibulares e o próprio Enem, inclusive, incluem em suas provas questões de leitura e interpretação de anúncios publicitários, além de serem selecionados como textos motivadores para a redação. Observe a seguir um exemplo de questão do Enem 2011 sobre esse gênero discursivo. Então, as provas, principalmente do Enem, cobra bastante a interpretação de anúncios publicitários, de propagandas, para que o aluno ele possa identificar, interpretar qual é o intuito, qual é o objetivo, tá, daquele texto. Então, olha só, essa questão do Enem 2011 trouxe o seguinte enunciado, acompanhem aí. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, ou seja, verbais e não verbais, com vistas a, ou seja, com o intuito de, letra A, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. B, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. C, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Ou letra E, relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando assim a prática esportiva. Qual dessas alternativas
vocês consideram a correta e vocês marcariam lá na prova do Enem como sendo a certa? A, B, C, D ou E? Analisem bem a resposta antes de responder. Qual dessas alternativas vocês consideram a correta? Ridicularizar, enfatizar a tendência da sociedade contemporânea em buscar hábitos alimentares, hábitos saudáveis, criticar o consumo de produtos industrializados, associar o termo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante, ou relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo que não pratica atividade física? A, B, C, D ou E? Qual vocês marcariam, pessoal? Quem não quiser responder no microfone, deixa aqui no chat, tá? A resposta. E aí, ó. B. Letra B. B de bola. Uhum. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Dentro do contexto, poderia ser até uma resposta correta. Porém, o texto não fala em nenhum momento sobre hábitos alimentares. Nós temos que levar em consideração, pessoal, que o texto apresenta uma propaganda de um adoçante. Então, o adoçante, ele quer fazer a campanha dele, ele quer fazer a propaganda dele. Ou seja, como diz no popular, puxar a sardinha para o lado dele. Então, ele quer incentivar as pessoas a trocarem o açúcar pelo adoçante, principalmente o adoçante da marca que está sendo divulgada, não é? Então, a resposta correta aí vai ser a letra D de dado, tá? Porque, ó, a palavra açúcar, ela está sendo associada aqui a um corpo fora de forma. Se vocês observarem, o formato do saco de açúcar mostra o quê? Uma barriga que está fora do padrão, fora de forma, não é? Como consequência de um consumo excessivo de açúcar. Então, a propaganda quer dizer o quê? Que se o consumidor, o leitor, substituir o açúcar pelo adoçante, esse corpo fora de forma não vai mais existir. Então, a resposta correta é a letra D. Então, o gabarito oficial da prova aponta como correta a letra D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto, ou seja, do açúcar, pelo adoçante, tá? Resposta correta aí vai ser a letra D. Certinho? Então, olha só. Nós temos aí 3 questões para nós respondermos, tá? 3 questões. A primeira questão diz o seguinte: que elementos do texto permitem ao leitor perceber a intenção, a intencionalidade do anúncio? Explique. Quais são os elementos presentes no texto que nos mostram aí qual é a intenção desse anúncio? Quais são os elementos não verbais que nós temos nesse anúncio, pessoal? Digam aí para mim. Vamos participar da aula. Quem não quiser ligar o microfone, deixa aqui a participação, a interação no chat, pessoal, escrevendo. O ideal seria que vocês ligassem os microfones, né? Para participar da aula. Para responder de forma oralmente e até mais rápido do que está escrevendo no chat. Quais são aí
os elementos não verbais presentes no texto, na propaganda. O que é elemento não verbal? Não verbal são os textos que usam as imagens. Verbal são os textos escritos que usam a palavra. Não verbal, as imagens. Miguel colocou aqui o saco de açúcar, não é? Então, nós temos aqui a imagem desse saco de açúcar, não é? Mostrando um corpo fora de forma. Então, infere-se que quem consome o açúcar no lugar do adoçante vai ficar com essa mesma aparência. Não é isso? Então, desse modo, o anúncio, ele acaba aí persuadindo o leitor para que consuma adoçante e possa aí mudar a sua embalagem. Não sei se vocês observaram que ele apresenta aí, ó, essa informação. Mude sua embalagem, tá? Então, escrevam aí, pessoal. Ao representar o açúcar como um corpo fora de forma, ao apresentar o açúcar como um corpo, o saco do açúcar, na verdade, como um corpo fora de forma, ao representar, deixa eu escrever aqui no chat para vocês, ao representar um saco de açúcar com um corpo fora de forma, vírgula, o anúncio infere que o consumidor que o consome, não, o consumidor que o consome fica muito repetitivo. O anúncio infere que quem o consome fica melhor. Que quem o consome ficará com tal aparência. Com tal aparência. Persuadindo o leitor a consumir o quê? O adoçante. O adoçante. Ponto final. Ao representar um saco de açúcar com o corpo fora de forma, o anúncio infere que quem o consome ficará com tal aparência, vírgula, persuadindo o leitor a consumir o adoçante. Para quem chegou depois, pessoal, nós estamos na página 85, tá, do livro 4, trabalhando com o gênero anúncio publicitário e propaganda. Gêneros estes que são muito cobrados nas provas de vestibulares e principalmente no Enem, tanto como questões para interpretação, como também textos motivadores para a redação. Tá, pessoal? Quem está sem o livro, anota no caderno as páginas, as respostas, melhor dizendo, a página, para quando ter acesso ao livro, passar para o livro as respostas. Número 2. Essa propaganda induz o leitor a adquirir o produto? Sim ou não? O que é que vocês acham? A propaganda aí induz o consumidor, o leitor, a adquirir o produto que está sendo divulgado, no caso, o adoçante? Sim. Sim.
Com certeza. Há uma constante preocupação aí com o quê, pessoal? Com a aparência física das pessoas que não se querem ver o quê? Fora de forma, obesas. E o anúncio infere que os consumidores de açúcar possuem um biotipo o quê? Semelhante, parecido ao da embalagem, ao do saco do açúcar, não é? Então, sim, vírgula. Há uma constante preocupação com a aparência física. Com a aparência física das pessoas que não se querem ver iguais à embalagem do açúcar. Ponto final. E a questão de número 3 diz o seguinte: no texto, há uma estrita relação entre o texto verbal e o texto não verbal. Explique o porquê dessa relação. Então, olha só. Quando nós falamos em texto verbal, nós estamos falando no texto escrito, naquilo que vem apresentado de forma escrita, palavras, tá? Quando a gente fala em texto não verbal, nós estamos falando nas imagens, nas cores, nos elementos que compõem o texto de forma não escrita com palavras. Quando um texto associa tanto a linguagem verbal, a palavra, quanto a linguagem não verbal, as imagens, nós dizemos que esse texto ele é um texto misto, tá? Ou também pode ser um texto verbal e não verbal. É o caso aqui dessa propaganda. Nós tanto temos o texto verbal quanto não verbal. Tanto temos imagens como temos palavras, tá? Então, existe uma relação entre o texto verbal e o não verbal. Explique o porquê dessa relação. Pessoal, todo texto publicitário ele chama logo a atenção do leitor pela imagem. Isso é fato. Por isso que a mídia ela investe tanto em propaganda. A mídia ela investe tanto em anúncio publicitário. Por quê? Chama a atenção do consumidor, sobretudo pela imagem, tá? Se você vai passando pela rua e se depara com um cartaz divulgando um determinado produto, se naquele cartaz tiver apenas textos em parágrafos, você não vai parar para ler. Mas se tem uma imagem colorida, uma imagem chamativa, ou seja, um texto não verbal atraente ao leitor, você ainda para olhar pelo menos a imagem. Não é assim? Então, principalmente o texto não verbal, ele tem que ser bastante explorado aí nas propagandas e nos anúncios publicitários, tá? Então, vocês vão escrever aí. Um texto publicitário visa passar de modo rápido uma mensagem ao leitor / consumidor. / consumidor.
Ponto. Desse modo, procura associar imagens, que são os textos não verbais, não é? Imagens que complementem o texto verbal, ou seja, o texto escrito. Pronto. Eita, ficou emendado com a outra resposta. Mas é esse segundo parágrafozinho aqui, tá? O número 3. Um texto publicitário visa passar de modo rápido uma mensagem ao leitor consumidor. Desse modo, procura imagens que complementem o texto verbal. Eita, faltou uma palavra. Desse modo, procura agregar imagens, corrijam aí. Agregar imagens que complementem o texto verbal. Pronto. Desse modo, procura, não é procurar, tá? Desse modo, vírgula, procura agregar imagens que complementem o texto verbal. É a resposta do número 3. Quando terminarem, me avisem, tá, pessoal? Então, olha só. Na página 86, nós temos aí a caracterização do anúncio publicitário. Quem gostaria de ler? A caracterização do anúncio publicitário. Essa parte aqui, ó. Caracterização do anúncio publicitário. Só esses parágrafos aqui. Quem pode me ajudar com a leitura? Ok, Laura já terminou. Vamos lá, gente. Suzana, pode ler para a gente. Ítalo. Jonathan Costa. Miguel também terminou, ok. Rayane, Ana Laura, Giovana Santos. Vamos lá, pessoal, Posso ir? participar. Quem foi que falou aí? Posso Para ir? ler que parte, professor? Jonathan. Para ler que parte? Caracterização do anúncio publicitário. Nós temos aí 4 parágrafos. A gente divide. Os dois que falaram agora, acho que foi Jonathan e Ítalo, não foi que falou? Uhum. Pronto. Jonathan leu os 2 primeiros parágrafos e Ítalo leu os 2 últimos, tá bom? Onde tem aí na página 86, caracterização do anúncio publicitário. Pode começar. Convivemos diariamente em diferentes circunstâncias, com textos que procuram convencer o leitor a agir de determinado modo. Embora variem tanto na sua forma quanto no seu conteúdo, o objetivo é sempre o mesmo: persuadir o leitor por meio da publicidade. A persuasão aparece no momento em que, pelo uso da palavra, alguém procura convencer o outro a agir de determinado modo. Nesse momento, surgem as estruturas do texto persuasivo, quando a intenção persuasiva passa a ser associada à divulgação de ideias ou produtos específicos. Surgem então os textos publicitários. Podemos, com base nos estudos de Maria Luísa Albury e Maria Bernadette Albury, 2005, afirma que o principal desafio do texto publicitário é o de promover a associação entre um produto
ou uma ideia à necessidade, ao desejo, mesmo que inconsistente, do público-alvo. Por isso, os redatores publicitários precisam dispor de bons argumentos e de uma retórica convincente, pois não bastará apenas a simples exibição do produto, da ideia, para que o leitor consumidor convença-se a adquiri-lo. Pronto, eu vou pedir para vocês grifarem essa parte aí do segundo parágrafo, que diz assim, ó: a persuasão aparece no momento em que, pelo uso da palavra, alguém procura convencer o outro a agir de determinado modo. Ou seja, persuadir nada mais é do que convencer o outro a agir de um determinado modo, tá? No caso aqui das propagandas, dos anúncios publicitários, a persuasão é o carro-chefe, tá? Porque a intenção é convencer mesmo o leitor consumidor, tá? Pode terminar de ler, Jonathan. Suporte de publicação. Não, Não, agora vai ser Ítalo, não é isso? Já terminou a sua parte, agora é Ítalo. Suportes de publicação. Podemos com base... Ué, é em qual? Suportes de publicação. Como vimos... Nem podemos, não? Não, ele já leu essa parte. Importante iniciar. Aí você lê outro tópico, que é suportes de publicação. Ah, tá. Como vimos, há diversos gêneros discursivos que apresentam características de textos publicitários. Desse modo, podemos encontrar diversos contextos de circulação. Os anúncios publicitários são frequentemente encontrados em revistas e jornais. Outdoors são colocados em terrenos próximos a vias de grande circulação, avenidas, estradas e ruas. Os folhetos normalmente circulam em pontos nos quais há aglomeração de pessoas. Os semáforos de trânsito, por exemplo, criam um contexto comum de circulação. As novas tecnologias auxiliam a criação de novos contextos de circulação para os textos publicitários, em sites da internet, redes sociais, entre outros. É comum a presença de banners que, ao serem clicados, direcionam o internauta à página na qual o produto será anunciado. Os espaços mais valorizados para a circulação dos textos publicitários são os anúncios em televisão e rádio. Isso ocorre devido ao fato de que em tais espaços alcançarem um número maior de ouvintes e telespectadores. Com o avanço da internet, esta passou a se destacar no meio por conta da sua fácil acessibilidade pela população. É importante evidenciar que a estrutura do texto publicitário deve estar adequada ao seu texto, ao seu contexto de circulação e ao veículo no qual ele circulará. Dessa maneira, um anúncio preparado para circular na esfera radiofônica não terá como explorar uma imagem, e o inverso ocorre com os anúncios veiculados na esfera televisiva, pois nesse contexto de circulação é possível explorar a imagem, inclusive animações, para persuadir o leitor. Nesses dois casos, a música também é um elemento usado com frequência na construção do texto final. Muito bem. Então, olha só. Algo que a gente tem que ter cuidado na hora de produzir um anúncio publicitário é com a escrita, tá, pessoal? Porque comumente a gente encontra aí textos de propaganda, textos publicitários escritos de forma errada. E parece que é uma coisa, eu vou direto no erro. Como eu sou da área de linguagens, quando eu leio um anúncio, parece que o erro, a palavra é escrita de forma errada, o contexto, a concordância mal elaborada, vem direto assim na minha visão. Então, temos que ter esse cuidado. Quando a gente lança algo para o público, nós temos que ter esse cuidado, tá? Com a escrita correta, tá, pessoal? Como tarefa de casa, eu vou deixar aí para vocês a página 89, confirmem para mim, onde tem aí língua portuguesa e sociedade. É hora de expulsar o bullying da escola. Essa página aqui, no livro de vocês, é a 89? Confirmem para mim. Pronto.
Então, vocês vão ler, tá? Esse texto que é de uma campanha comunitária de conscientização, certo? Que fala sobre o bullying na escola, responder as três questões. A quarta não precisa. Só a 1, a 2 e a 3, mais as questões do praticando. Ó, são questões de leitura e interpretação. Típicas características do Enem, tá, pessoal? Sobre anúncios publicitários e propagandas. Vocês vão ler, vão responder, e depois eu vou deixar o gabarito para vocês corrigirem. Vou colocar lá no grupo o gabarito para vocês corrigirem. Vê aí o que acertou, o que errou, quantas questões erraram, quantas acertaram. Para ver aí como é que está o nível de leitura e interpretação. Só escreve bem, só produz bons textos quem lê e interpreta. Leitura, interpretação e produção de texto são elementos que andam de mãos dadas. Tá, pessoal? Então, anotem aí a tarefa de casa, página 89, e o praticando, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ou então o gabarito eu posso dar até na próxima aula. Não é melhor? A gente corrige juntos o gabarito na próxima aula do praticando. Não é melhor? Ótimo. Então vocês respondam, certo? Quando for na próxima aula, a gente gabarita juntos. Aí, e a gente vai vendo quantos erraram, quantos acertaram. Certinho, galera? Beijo no coração, abraço. Cuidem-se e até a próxima aula, tá bom? Uma boa semana, um bom feriadão aí para vocês. E até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até a próxima aula. Até.